Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar para vocês aqui, se você ainda tem alguma dúvida, não tenha mais dúvida. O colecionador é um dos maiores fãs mundiais, tá? Os maiores fãs mundiais do mestre Rick Wakeman, tá? Rick Wakeman, para mim, é a alma, a essência do rock erudito, que eu sempre digo que é o melhor rock, porque é aquele rock que traz uma bagagem de erudição, de cultura, de detalhes, de arranjos maravilhosos, de harmonias sensacionais, além, logicamente, das melodias incríveis, né? Melodias sensacionais. Mas é aquele rock grandioso, né? Aquele rock que normalmente ele soa como se fosse uma orquestra, mesmo que não tenha orquestra. Mas em muitos casos até tinha orquestra, que é o caso do Rick Wakeman, né? E orquestra, e coral, e banda, né? E às vezes o Rick Wakeman já nos anos 70 já usava mais de um músico tocando o mesmo instrumento, né? Já era uma prática. Depois isso ficou cada vez mais consolidado em outras bandas, como é o caso, por exemplo, do Pink Floyd. O Pink Floyd, no retorno do Pink Floyd nos anos 80, 88, se eu não me engano, ele volta com, além daquele triunvirar maravilhoso que o Pink Floyd sempre foi, né, um triunvirar, né? O Dave Gilmour na guitarra, o Nick Mason na bateria, Richard Wright no teclado. Eles voltaram com vários outros músicos de apoio, né? Além daquele famoso saxofone, né, que é uma das marcas muito fortes dos arranjos do Pink Floyd. O saxofone sempre foi um instrumento muito usado, e em tempos mais modernos, quem está tocando muito saxofone no Pink Floyd é o próprio David Gilmour, né? David Gilmour saiu um pouco da guitarra e se tornou também saxofonista, e ele é bom, hein? Ele é bom saxofonista. Mas eu quero falar aqui para vocês do Rick Wakeman e de que eu sou um dos maiores colecionadores no Brasil, com certeza, e até no mundo, porque eu tenho muitos itens especiais do Rick Wakeman. Hoje eu quero falar de um item que é novo, é um item de colecionador, para colecionadores do Rick Wakeman, mas é novo, quer dizer, dá para todo mundo que se quiser começar a colecionar por aí. Apesar de que é um item muito detalhista, muito exclusivo, tá? Não é um item para iniciantes, de forma nenhuma, tá? Iniciantes têm que começar ouvindo outras coisas, tá? Mas vamos lá, mas se você já é um fã do Rick Wakeman, se você já gosta da obra do Rick Wakeman, então é esse item que eu vou mostrar mais adiante, daqui a pouquinho, segura aí. Mas eu não posso deixar de mostrar alguns itens aqui para dar uma pincelada numa coleção com muitos itens exclusivos, itens especiais, como, por exemplo, esse box maravilhoso aqui. Olha o tamanho do box. Esse box aqui do Viagem ao Centro da Terra, provavelmente o álbum mais famoso do Rick Wakeman, né? Para os mais ortodoxos, os mais radicais, esse faz parte daquele triunvirar de álbuns que são irretocáveis, né? Que é As Seis Esposas de Henrique VIII, O Viagem ao Centro da Terra e Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que são os álbuns de 73, 74, 75, tá? Eu incluo muita coisa além desses, tá? Além desse, eu incluo No Earthly Connection, eu incluo Criminal Record, eu incluo O Retorno ao Centro da Terra e as extensões também, né? A extensão do Viagem na Terra, das Seis Esposas, a extensão, aquele álbum maior com mais músicas, né? E outros arranjos também, das Seis Esposas, do Viagem na Terra e do Rei Arthur. Além de incluir também um que eu vou até aproveitar para mostrar, mas primeiro deixa eu falar um pouquinho aqui desse box muito bacaninha, tá? Que vem com três discos, tá? 3 discos, e além disso vem com um DVD. Vem com um DVD também, com as versões dele, logicamente, das músicas muito aprimoradas. A Quad Version, a Mobile Fidelity Version, então tem muita coisa. Isso aqui, tipo assim, é aquele álbum que aquele item que esgota o álbum, tá? Quase tudo do Viagem na Terra está aqui. Só que colecionador nunca fica totalmente satisfeito, né? Então eu também tenho esse daqui, ó,
que é um box enorme e muito, muito pesado, que saiu há pouco tempo, saiu, se eu não me engano, em 2023, que veio brincando aqui, né? Rick Wakeman com aquele logo do Viagens na Terra, mas não é o Viagens na Terra só. É o The Prog Years. The Prog Years, que ele chama The Prog Years, né? Progressivo. Eu não gosto dessa palavra, eu não acho que ela sirva, eu acho que é rock erudito. Mas eles chamam assim, né? The Prog Years de 73 a 77. Ou seja, que inclui aqui das 6 esposas de Henrique VIII até até o White Rock, até o White Rock, tá? Que é uma edição também maravilhosa, vem com muita coisa extra. Aproveitando para lembrar vocês, nosso canal tem todo este material esmiuçado. Se você quiser ver essa edição aqui por dentro, tem vídeo no nosso canal. Se você quiser ver essa edição aqui por dentro, tem vídeo no nosso canal. Então, sabe, é só o material do canal Coisa de Colecionador, ele não é perecível, não é atualidade. Eu não falo de uma coisa que aconteceu hoje, ou aconteceu ontem, não. O que eu falo são itens consolidados, são coisas que já são do gosto de todo mundo. Eu só mostro, às vezes, edições especiais, que é o caso desse The Prog Years aqui. Tem muito material aqui dentro, mas é muita coisa mesmo, gente. Isso aqui pesa, sei lá, acho que uns 5 quilos, mais ou menos, por aí. Além disso, também tenho uma edição muito bacana, enorme aqui, que vem até com LP, vem com tudo que tem direito, do Retorno ao Centro da Terra. Acabei de falar dele aqui, né? Que esse álbum, para mim, é tão bom quanto aqueles 3 famosos e tal. Então, o Retorno ao Centro da Terra, nessa edição bem bacana aqui, gigante, que vem com LP, vem com tudo, que é aquele, o Retorno ao Centro da Terra, que ele inventou a história em 1999, gravou ao vivo com muita gente famosa, tem até o Ozzy aqui, né, o Ozzy Osbourne, né, toca uma música aqui, Eruption, muito boa, sensacional. Esse álbum é espetacular, gente, esse álbum é espetacular, e ele marca um retorno do Rick Wakeman à música, ao rock erudito. Esse daqui, 1999, é o retorno do Rick Wakeman ao rock erudito. Porque o Rick Wakeman, como a maioria deve saber, quem acompanha a trajetória do Rick Wakeman, que continua aí, está tocando, está se apresentando, está lá fazendo uma turnê agora em 2025 lá na Inglaterra, vai percorrer a Europa também, um show novo, né? Mas, logicamente, tocando o melhor do Rick Wakeman, né? Então, ele tem aquela fase que é chamada The Prog Years, aqui de 73 a 77, que realmente é mais ou menos essa fase. Só que, para mim, dessa fase Prog Years, dessa edição grandona aqui, gigante, tem coisa que eu não gosto, que é o caso da trilha sonora do filme Lisztomania, né, que para mim não tem nada a ver, é uma trilha sonora bem enjoadinha, bem chata mesmo. E também outra trilha sonora, que é o White Rock. Aqui pelos símbolozinhos, você vai ver aqui, ó, as 6 esposas, Viagens na Terra, o Rei Arthur, o Lisztomania, o No Earthly Connection e o White Rock. Aqui eu gosto muito, muito desses 3 primeiros e do No Earthly Connection. As 2 trilhas sonoras eu não gosto mesmo, não tenho paciência de ouvir. Agora, acho que ficou faltando aqui nesse álbum aqui, nessa edição, o de 1977, que é o Criminal Record. Para mim, ele é tão bom quanto esses outros 4 que tem aqui, e ele é rock erudito, ele é prog rock. Sei lá. Bom, vamos lá. Além disso, também como colecionador, eu não podia deixar de ter algumas edições, uma edição, por exemplo, com essa edição inicial, essa primeira edição, que é de 2020, se eu não me engano é 2020, essa aqui é a edição número 28 de apenas 1000, tá? Quero ver se eu achava a data exata, mas é 2020, do The Red Planet, que marca também, para mim, o Rick Wakeman voltando a compor o rock erudito, né? É lógico que, como eu estava fazendo esse retrospecto, ele tem aquela fase até 77, prog. Aí depois ele passa mais de 20 anos gravando New Age, gravando trilha sonora pra caramba, umas outras coisas que eu pessoalmente não gosto nadinha. Em 99 ele grava então o Retorno ao Centro da Terra, que é uma história que ele inventou um retorno ao centro da Terra, não é o centro da Terra revisitado, a viagem, não é. É uma nova história, e ele compôs toda uma sinfonia maravilhosa para aquele negócio. E depois, então, ele vai aos pouquinhos, vai voltando
a composição quando ele faz, por exemplo, a extensão das 6 esposas de Henrique VIII, se eu não me engano, 2013, por aí. Depois ele vai fazer o Viagem ao Centro da... Não é 2013 não, acho que é 2007. Aí depois em 2010, mais ou menos, ele vai ampliar bastante o Viagem ao Centro da Terra, espetacular. Depois ele vai ampliar bastante o Rei Arthur em 2018, se eu não me engano, e aqui em 2020 ele grava um álbum completamente novo, mas muito erudito, que é o The Red Planet, tá? Essa edição aqui é a edição Pop-Up, é aquela edição que conforme você abre, vai pulando uns bonequinhos, né? Aquela coisa de livro infantil, né? Que você abre a página, sobe um... Essa aqui é a edição Pop-Up. Mais uma vez, se quiser ver, é só procurar no nosso canal os vídeos do Rick Wakeman, vai achar lá essa edição por dentro, tá? Mas a edição que eu quero falar hoje aqui com vocês é uma edição que eu acabei de conseguir essa edição pela Amazon. Consegui pela Amazon, não é baratinha, tá? Se você acha que essa edição... Não, é um box, tá? Que vem com um monte de discos, mas um monte mesmo, tá? São shows que o Rick Wakeman gravou, tanto é que o nome do álbum é The Official Broadcast Collection. The Official Broadcast Collection. Que são shows, são temporadas de shows do Rick Wakeman ao longo dos anos, mas só tocando o rock erudito, tá? Aqui só tem rock erudito. Mas são diversas apresentações dele aqui, ao longo dos anos, e que estão todas aqui gravadas com boa qualidade, tá? Muito boa qualidade. Não é bootleg, não. Tem esse negócio de bootleg, não. Eu detesto bootleg, tá, gente? Vou logo avisando. Detesto gravação pirata, que alguém fez lá, ou roubou da mesa de som. Não, não gosto disso, não. Não é preconceito, não. Não é querer ser certinho, não. É porque a qualidade é uma porcaria. O som é ruim, então eu não gosto. Aqui, logicamente, você vai ter, por exemplo, tem um show aqui que é de 1980, é o mais velho aqui, é um show de 1980, 5 de outubro de 1980, na Suécia, tá? É o quinto aqui, é o quinto show aqui, tá? Então aqui vem um show da Suécia em 5 de outubro de 1980. É muito velho, tá? O primeiro show do Rick Wakeman no Brasil foi em 1975, ou seja, 5 anos depois gravou isso aqui. Então, lógico que a captação de som aqui ainda era daquela época, né? Não era nada espetacular, né? O próprio Viagem ao Centro da Terra foi uma coisa meio um ponto fora da curva, porque eles fizeram uma captação de som muito especial e já remasterizaram várias vezes para melhorar ainda mais. Mas a captação de som nos anos 70 ainda era muito precária, né, gente? Era bem simplesinho. Mas então aqui tem, e aqui normalmente são shows que ele não tocou com orquestra, tá sempre ele e uma pequena banda. Então é um show mais intimista, mas eu gosto muito, 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 porque o Rick Wakeman é aquele talento gigantesco que nunca se controla. Ele nunca toca 2 vezes uma música do mesmo jeito. É impossível para o Rick Wakeman fazer isso. Ele, toda vez que ele vai executar uma música, ele sempre vai botar uma criatividadezinha ali, um arranjozinho, algumas notas a mais, sempre, no mínimo, se ele não fizer mais invenções no meio. É um músico que sempre sobrou, transbordou talento, é um gigante da música, né? Para mim, o melhor tecladista do mundo até hoje, não tem competição, tá? Eu concordo que o Keith Emerson, do Emerson Lake Palmer, era um grande tecladista, sensacional, mas como compositor, ele deixa a dever ao Rick Wakeman. Pode até ser que nos teclados, na agilidade, Keith Emerson e Rick Wakeman fosse palmo a palmo, mas em termos de criatividade, não. O Rick Wakeman tem uma bagagem de criatividade infinitamente maior do que a do Keith Emerson. Então aqui tem basicamente 6 shows. Tem aqui, logo começa com Nottingham, né, na Inglaterra, que é de 1990. Depois tem no Brasil, em 2001. Depois tem em Londres, em 1987. Depois tem na Swansea, não sei o que é Swansea, mas enfim, vamos lá. Em 89, depois aquele que eu falei da Suécia de 1980, e finalmente a Argentina em 2014. Quer dizer, esse é bem novo, tal. Então, aquele negócio. Logicamente, é interessante você observar a mudança da tecnologia, né? É uma das coisas legais de você ouvir esse álbum aqui, não só de ouvir, mas de ver, tá? Por quê?
porque você vai observar a evolução da tecnologia nas mãos dele, né? Com certeza. As músicas também vão sendo alteradas de acordo com os novos shows, o que é mais solicitado pela plateia, uma série de coisas. E esse box maravilhoso aqui, muito bonitinho, ó, ele abre assim como estojinho, ó, e aqui dentro vem... Gente, tem, não sei nem quantos discos tem aqui dentro. Deixa eu até ver quantos discos são no total, porque eu não sei. Deixa eu lá. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tem 15 discos aqui dentro. 15 discos. Como é que é a distribuição desses 15 discos? São 6 shows, né? Eu já falei para vocês, são 6 shows. E aí o que acontece? Alguns têm 2 CDs do mesmo show para você só ouvir, e um DVD. Por exemplo, o Nottingham tem 2 CDs e um DVD. Então, você vai poder primeiro apreciar a música sem olhar nada e depois você pode ver no DVD uma qualidade de imagem razoável, tá, gente? Não é 4K. Tá longe de ser 4K. É telinha mais quadradinha, né? Não é aquele widescreen, não. É um pouquinho assim, mas é bem legal, tá? Qualidade de imagem tá muito... Inclusive o da Suécia, de 1980, que é o mais velho aqui, o CD tá com som bem, assim, bem simples, bem primário, pouca captação de instrumentos, tá? Então tá um pouquinho embaçado, digamos assim. Mas o DVD não, o DVD tá legal. DVD tá legal. E aí, então, conforme eu dizia, por exemplo, em Nottingham tem 2 CDs de música mais o DVD. Né? No Brasil tem 2 CDs de música e o DVD. De vídeo, né? DVD, como eu falo, vídeo. Em Londres tem 2 CDs, não tem DVD. Esse Swansea tem 1 CD, 1 DVD. O da Suécia de 80 tem 1 CD e 1 DVD. E na Argentina tem 2 CDs e 1 DVD. Isso foi lançado agora, em 2025, esse boxzinho maravilhoso aqui, sensacional, que se você pensar no preço em relação à quantidade de discos que tem aqui, DVDs, CDs, não está caro, está por um preço bem acessível. Lembrando que o Brasil é um país infeliz que tem uma taxa absurda de importação, né? Lembrando isso, se você tiver a oportunidade de comprar isso aqui lá fora... Pô, você vai comprar isso aqui muito barato mesmo. Aí eu acredito que você vai pagar lá uns R$400, não vai pagar mais que isso não. Para 15 discos, sendo quantos DVDs? 1, 2, 3, 4, 5. Sendo 5 DVDs, eu acho que está bem baratinho, tá? Agora, aqui no Brasil, infelizmente, né? Nós temos um país que não gosta da cultura, não gosta dos colecionadores, não gosta dos apreciadores de mídia física, infelizmente, né, você paga um juro muito grande. Mas então o que eu tenho para dizer para vocês é que essa edição vale super a pena mesmo, muito bacana mesmo, olha a quantidade de disquinhos aqui, cada um com uma foto diferente, tá? Fotos de época, muito legal mesmo. Atrás, logicamente, vem uma ficha técnica bem simplesinha, né? Ele está tocando basicamente em todos os discos com o Ashley Holt, né? Aquele vocalista que eu adoro, que eu acho sensacional. Para mim, um dos melhores vocalistas de todos os tempos, principalmente nos anos 70. O Ashley Holt, para mim, é um grande amigo do Rick Wakeman, né? O Rick Wakeman sempre prestigiou muito ele e eu acho que o Ashley Holt ainda faz falta. Tem algumas interpretações, eu até gosto dessa moça nova, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que gravou os shows mais novos do Rick Wakeman a partir do Retorno ao Centro da Terra. Gosto da voz dela, acho que tem personalidade, tem poder, tem força. Nossa, uma voz bem legal, mas eu ainda sinto falta do Ashley Holt. Ashley Holt, para mim, é sensacional. O Tony Fernandes, outro grande amigo do Rick Wakeman, que é um baterista, percussionista, assim, da melhor qualidade, também dos melhores daquela época, tá? E o David Paton no baixo. David Paton no baixo, tá? Então, mas não são todos, tá? Tem um aqui que tem, por exemplo, tem um aqui que tem com o Tim Stone na guitarra e o Steve Barnacle no baixo. Aí tem algumas variações. Mas o trio Rick Wakeman, Ashley Holt, Tony Fernandes, e tá em todos eles. E é a base, né, gente? É a base aqui do Rick Wakeman. São esses caras aí, tá?
E eu gosto também muito do... Como é que é o nome dele? Do David Patton. É um baixista que eu também acho muito bom, muito competente. Valoriza bem a música do Rick Wakeman. Então, gente, essa edição aqui é para colecionador nenhum reclamar de que não saem itens novos de material antigo do Rick Wakeman, tá? É uma coleção muito bacaninha, um boxezinho, e que é a boa de comprar agora, né? Porque daqui a pouco isso aqui vai subir de preço, vai se tornar mais raro, né? Por enquanto não é raro, você encontra com bastante facilidade, e se você viaja muito, tudo mais, você pode comprar isso lá fora, né? Com certeza vai sair bem mais barato. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador, de talvez um músico que seja o meu favorito, tá? Talvez seja o meu favorito, mas certamente está naquelas 20 bandas que eu coleciono e coleciono muito, que é o mestre Rick Wakeman. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Bota um gostei ou não gostei, se inscreve no canal e deixa o hype. O hype também é muito legal pra gente. E vem pro nosso clube de membros, porque vai ter item de colecionador sendo sorteado para os membros do clube, assim que o clube atingir pelo menos 50 membros, assim, alguma coisa expressiva, tá, gente? Até a próxima.